bom. Vamos começar então. Eu sempre espero uns 3 minutinhos, mas o pessoal vai entrando depois, não tem problema. Então, assim, hoje a gente vai estudar um texto que tá... Saudades também, Bru, que tá no Velho Testamento. Então, assim, já fizemos algumas lives aí, hoje vai ser o primeiro texto do Velho Testamento, né? Um pouquinho mais complexo, envolve algumas histórias, enfim, mas os pequenos versículos aqui já vão trazer um pouco de ensinamento aí para os nossos dias, tá? Então, como eu sempre faço, vou fazer uma oração aqui para a gente começar o estudo, tá bom? Vamos lá. Paizinho, obrigada, Senhor, obrigada por mais um dia, obrigada por estar aqui conosco, obrigada por cada amiga, cada familiar que está aqui. Muito obrigada, Senhor, pelo apoio, pelo incentivo, por podermos aprender mais uma com as outras aqui. Senhor, queremos colocar diante de Ti essa palavra desafiadora, difícil, mas em toda palavra, em toda escritura tem um ensinamento, e que possamos, Senhor, ter os olhos abertos, os ouvidos, Senhor, abertos para ouvir o que o Senhor tem para nós agora, nesse momento. Dai-nos a sua sabedoria do alto, para que possamos aplicar tudo isso em nossas vidas. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém? Então vamos lá, vamos começar. Vou fazer a leitura então. Oi, Vânia, tudo bem? Vou fazer a leitura do texto e daí a gente começa então explicar um pouquinho aí cada versículo. Então tá lá em Juízes 17, dos versículos 1 ao 6, tá? Eu vou fazer a leitura inteira, daí depois eu vou comentando cada versículo. Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica, e ele disse à sua mãe: as 1.100 moedas de prata que lhe foram roubadas, e a respeito das quais a senhora me falou e proferiu maldições, eis que esse dinheiro está comigo, eu o peguei. Então a mãe lhe disse: que o Senhor o abençoe, meu filho. Assim ele devolveu as 1.100 moedas de prata à sua mãe, que disse: de minha parte dedico esta prata ao Senhor Deus, a favor de meu filho. Será usada para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição. Por isso, agora eu devolvo esta prata a você. Porém o filho devolveu a prata à sua mãe, que pegou 200 moedas de prata e as deu a um ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e uma de fundição. E a imagem ficou na casa de Mica. E assim este homem, Mica, veio a ter um santuário. Fez uma estola sacerdotal, alguns ídolos do lar e consagrou um de seus filhos para ser o sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo, correto, enfim. Então aí tem várias leituras, né? Cada Bíblia, como eu já expliquei, traz às vezes de uma forma diferente, mas o contexto é o mesmo. Então, como a gente está estudando as mulheres da Bíblia, na verdade, nós vamos focar aí na mãe de Mica, tá? A história toda fala da mãe e do filho. Então, assim, o que isso pode trazer para a nossa realidade, né? Então, assim, uma coisa que me chamou muito a atenção está no versículo 1 ainda, que ela tinha perdido, né? Tinha sumido, alguém tinha roubado essa prata e ela amaldiçoou essa pessoa, né, jogou palavras, né, de maldição, palavras negativas para essa pessoa que tinha roubado essa moeda. Só que ela não sabia que quem tinha roubado a moeda era o filho Mica, ele tinha roubado. Então, assim, no contexto, isso me chamou muito a atenção. Ela amaldiçoou essa pessoa, proferiu palavras negativas, palavras, né, desagradáveis. Oi, mãe. Enfim. E aí, quando ele ouviu aquilo, ele ficou assustado, né? Eu imagino que ele deve ter pensado assim: nossa, ela tá amaldiçoando a pessoa que roubou, eu vou falar que fui eu. Então, ele lá no versículo 1 ainda, ele fala: esse dinheiro está comigo, fui eu que peguei. E o que a mãe daí fala? Que o Senhor te abençoe, meu filho. Então, assim, significa que se foi um estranho, eu vou amaldiçoar. Mas daí se foi o meu filho, eu vou abençoar. Será que é assim que tem que ser a vida? Então, assim, a primeira coisa que me chamou a atenção nessa mulher foi que ela mimava o filho. Então, assim, ela não repreendeu o filho por ele ter feito uma coisa tão feia, né? Roubar.
Então, assim, se o filho aprendeu a roubar dentro de casa, o que a mãe tinha que ensinar para ele? Meu filho, isso não pode fazer, você vai ser castigado. Enfim, aquela maldição que ela estava trazendo para um estranho, ela simplesmente abandonou e trouxe uma bênção para o seu filho, que Deus te abençoe. Te abençoe de quê, né? Se ele tinha feito uma coisa tão feia, ele tinha roubado a mãe. Enfim, então assim, o primeiro versículo que me chamou a atenção foi isso, falando sobre a maldição e a bênção. Então assim, a gente precisa pensar muito bem nas palavras que a gente fala. Às vezes um filho, um familiar, um amigo, enfim, conta alguma coisa, e aí por ser uma pessoa próxima, você abençoa, fala, nossa, que Deus te abençoe, que dê certo isso, mesmo sabendo que é uma coisa errada. E se a gente ouve lá um estranho fazendo aquilo, a gente vai amaldiçoar, vai falar, tomara que alguém descubra, né? Que seja descoberto isso, enfim. Então, a gente precisa trazer isso, esse contexto para a nossa realidade. Então, o que a gente está fazendo, de fato? A gente está repreendendo quando faz uma coisa errada, porque assim, a palavra nos ensina, por isso que a gente precisa conhecer as Escrituras. O que Deus nos ensina? O que é o correto fazer? Então, assim, um pai e uma mãe, aqui no geral, né, a maioria acho que tem filhos, mesmo os que não têm, a gente sempre vai ter alguém para levar um conselho, para levar uma palavra. Então, assim, será que os nossos conselhos estão sendo bons conselhos? Será que era o conselho que Deus iria dar? Então, assim, sempre que a gente tem algo na nossa frente, um desafio, a gente tem que pensar, qual é o conselho correto? Então, aí foi o primeiro versículo que me chamou a atenção. Daí continuando, o que ela fez? Ele devolveu esse dinheiro para ela, e aí o que ela pegou, levou no ourives e mandou fazer uma imagem. Uma imagem de quem? Do filho. Do filho. Então, assim, essa mãe estava idolatrando o filho. Tá correto fazer isso? A palavra de Deus nos ensina que nós só podemos idolatrar a Deus. Não existe nenhum outro abaixo de Deus, Jesus Cristo, Deus, enfim, que merece, que é digno de idolatria. Então, para as mães é muito difícil. Mas o meu filho é especial, somos pecadores. E estamos aqui para entender isso. Então, assim, não podemos idolatrar os filhos. Então, ela fez uma coisa muito feia. Ela construiu uma imagem com esse dinheiro, que na verdade era prata, uma imagem para colocar dentro da casa para idolatrar esse filho. Então, aqui também mais um ensinamento, que a gente precisa saber quem a gente está idolatrando, quem está acima de nós, apenas Jesus. Então, assim, que a gente possa de fato idolatrar quem merece, quem é digno de adoração, que é somente Ele, porque abaixo dele não há nenhum justo, todos nós somos pecadores, já viemos falando isso há tanto tempo aqui, né? Algumas semanas. Então, isso também me chamou muito a atenção. E aí, no final, no versículo 6, tem um grande ensinamento. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. Então, o que isso também nos ensina? Precisamos ter uma liderança, independente de onde estamos. Se somos pais e mães, somos líderes dos nossos filhos. Se estamos lá no trabalho, independente, né? De qual posição, a gente sempre vai ter alguém que é uma autoridade, que está acima de nós. Então, assim, que possamos respeitar as autoridades que estão acima de nós. Então, aqui, a confusão toda se instaurou aqui, nesse contexto, porque não havia uma liderança. Então, eles não sabiam nem o que eles estavam fazendo, porque além deles não terem conhecimento da palavra, porque quando a gente tem o conhecimento da palavra, mesmo que a gente não tenha um líder, a gente sabe o caminho que a gente deve seguir. Mas aqui fica claro que eles não tinham esse conhecimento. Então, assim, até fiz uma anotação, a gente acaba violando os mandamentos quando a gente não conhece o Senhor. E como que a gente não conhece o Senhor? Não conhecendo a Bíblia. Porque aqui na Bíblia a gente consegue conhecer e ver quem é esse Deus que a gente serve. Então, assim, o primeiro ensinamento, o grande ensinamento, buscai o Senhor. Então, buscai como? Em oração, no estudo da palavra. Assim a gente vai saber o que agrada e o que não agrada o Senhor. Então, quando a autoridade que está acima de nós não é uma autoridade que segue o Senhor, logo nós vamos perceber, nossa, isso daqui está errado, na palavra não diz isso. Então, eu não vou seguir.
Mas, nossa, bem legal, essa pessoa conhece a palavra, está fazendo as coisas corretas. Então, como é a nossa liderança com os nossos filhos? Será que a gente está repreendendo de acordo com a palavra de Deus? Então, essa mãe precisava conhecer o Senhor para poder repreender o seu filho. Ela amava tanto que ela quis abençoar, só que naquele momento ela estava mimando e ela não repreendeu uma coisa gravíssima, porque ele tinha roubado, né, dentro de casa. Então imagine, se a gente faz isso dentro de casa, imagina fora de casa. Então assim, apesar da palavra ser meio complexa, obviamente o texto segue nos próximos capítulos falando mais de Mica, de tudo que ele fez, enfim. Mas como a gente estuda as mulheres aqui, eu quis trazer hoje isso, sabe? A gente precisa saber que tipo de bênção a gente está proferindo para os nossos filhos, e se a gente está de fato repreendendo para que eles sejam boas pessoas. Então foi esse o ensinamento que eu entendi da palavra. Quero saber se vocês conseguiram perceber algo nesse sentido, porque algumas pessoas falaram para mim realmente que era uma palavra bem complexa, mas se conseguiram tirar, né, extrair do texto algo nesse sentido que eu trouxe para vocês hoje. Então tá aberto aí para vocês irem comentando, e eu vou ver se tem mais alguma coisa aqui pra gente ainda falar. Então assim, pode ser que Mica, se ele não tivesse ouvido ali a mãe falando a maldição, talvez ele não tivesse devolvido esse dinheiro. Mas talvez ele tenha tido medo. Puxa, ela amaldiçoou a pessoa, então eu vou confessar. Muitas vezes a gente tem pecados escondidos que ninguém sabe, só o Senhor sabe. Mas às vezes a gente faz algo errado, uma mentira, qualquer coisa que seja, e que a gente percebe que alguém vai descobrir, o que a gente faz? A gente prefere confessar aquilo. Então aqui o contexto é mais ou menos assim, é muito importante a gente saber o que está guardado aqui dentro e se de fato a gente está confessando esses pecados para o Senhor. E muitas vezes a gente precisa inclusive pedir perdão para alguém que a gente errou com ele, enfim, que está guardadinho ali dentro. A gente possa ter o arrependimento mesmo genuíno e pedir perdão e não cometer mais aquele erro. Porque quantas vezes a gente mente, às vezes na frente dos nossos filhos, né, uma mentirinha boba, fala que eu não tô. Mas será que o filho não está se espelhando na gente? Será que aquilo lá na frente não vai refletir no filho? Então é muito importante a gente avaliar, fazer uma autoanálise todos os dias dos nossos erros, dos nossos acertos e pensar se de fato a gente está evoluindo. Porque eu penso que evolução é isso, é a gente pensar, poxa, eu fazia dessa maneira, mas agora eu vou fazer diferente. A pessoa falou isso, eu ia responder, mas agora eu vou ficar quieto. Isso é uma evolução. É a gente aprender que aquilo não trouxe, não agregou nada para ninguém. Então, assim, de repente, em vez de levar uma palavra de correção, levar amor, enfim. Esse contexto é isso. É a gente perceber o que o filho fez, ou quem quer que seja, e repreender. Repreender com amor. Porque a repreensão, às vezes para um amigo, às vezes para um cônjuge, para um filho, para um pai, para uma mãe, enfim, às vezes abre os olhos, porque às vezes a gente não está enxergando aquele problema e a pessoa está vendo com outros olhos. Então, que a gente possa repreender as pessoas com amor. Será que esse teu comportamento não podia ser dessa forma? Quem aceita a instrução e a repreensão consegue crescer, consegue evoluir. E quem não aceita acaba ficando estagnado, sempre no mesmo lugar. Amém? Então, é isso, gente. A Ângela entendeu agora. Eu acho que, então, é isso. É a gente poder avaliar as nossas atitudes todos os dias. E no momento que a gente precisar repreender, que a gente possa repreender com amor. Eu falo, às vezes, no próprio tom de voz, que a gente possa saber o tom que a gente vai repreender, porque se a gente chegar brigando, a pessoa não vai aceitar a repreensão. Mas se a gente chegar com amor, será que Jesus faria dessa forma? Poxa, meu filho, será que você não precisa pedir desculpas? Será que não podia ser assim? Então, assim, é crescer com isso, é crescer com os erros. Amém? Se alguém tiver mais algum comentário, que aí a gente já vai orar. Até terminei antes hoje. Mas enfim, o Velho Testamento realmente ele vem
com uma roupagem assim mais difícil mesmo, envolve toda uma história, todo um contexto, mas é rico também em ensinamento. Ali Deus no início, né, do Velho Testamento, ele traz os 10 mandamentos. Então assim, quem puder de fato se aprofundar nas escrituras, vale muito a pena, tá? Lógico, a gente vai continuar trazendo, eu tenho procurado, porque eu sempre trouxe do Novo Testamento para que fosse algo mais simples, mas como vocês estão me acompanhando aqui toda semana, eu acho legal a gente ter esses desafios aí e começar a buscar também no Velho Testamento, tá bom? Então eu vou orar, agradecer aí por cada pessoa. Outra coisa que eu comecei a pensar, se alguém quiser colocar algum motivo de oração no momento que eu tô aqui falando e tal, também pode colocar, porque daí no final eu posso orar também pelos pedidos, tá bom? Orar um pelos outros é muito especial. Eu já falei aqui sobre oração, então assim, a gente lembrar do outro é a gente se esvaziar da gente, né, do ego da gente e pensar no próximo. Então assim, é bem legal a gente fazer esse exercício de abençoar o próximo, amém? Então vamos orar. Ó Pai, muito obrigada Senhor por mais uma palavra, mais um ensinamento, que possamos aplicar tudo isso em nossas vidas, que possamos, Senhor, repreender com amor, assim como o Senhor nos ensina na palavra, que possamos avaliar os nossos erros, acertos e que possamos a cada dia crescer no Senhor. Dai-nos, Senhor, humildade para entender e para perceber que somos falhos e que só o Senhor pode nos transformar. Continua conosco, abençoa cada um que está aqui. Obrigada por cada amiga que me incentiva, cada familiar. Abençoa cada um com os seus pedidos, com os seus agradecimentos, que o Senhor seja a nossa fortaleza todos os dias. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Obrigada, gente. Tia, pode deixar. Eu já tenho orado por ele, vou continuar intercedendo por ele. Vai dar tudo certo, tá bom? Deus é poderoso, vai trazer cura em nome de Jesus. Mais alguém quer pedir alguma coisa? Amém, amigas, amém. Então assim, para quem quiser começar esse exercício de orar pelos outros, eu tenho um tio que vai fazer uma cirurgia semana que vem, o nome dele é Paulo, um homem maravilhoso. Então para quem puder colocar em suas orações, pedir que dê tudo certo, que ele seja curado em nome de Jesus, amém? Façam isso então, por mim, tá bom? Um beijo, meninas, fiquem com Deus. Obrigada por cada uma de vocês estar aqui. Sou muito grata pela essa parceria, pelos incentivos. Obrigada. Um beijo bem grande. E daí durante a semana eu vou estudando aqui e levo mais uma palavra aí para vocês já fazerem a leitura, tá bom? Tchau, tchau.